Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Richard, eu tenho a Laura, e hoje nós falaremos do fracasso com todas as letras em caps lock da primeira temporada de Casa do Patrão, reality show do Boninho. Episódio 507, nós dois aqui estávamos falando das expectativas, porque a gente assistiu a estreia, a gente fez Verdade. esse serviço para nossos ouvintes, a gente se submeteu a assistir a estreia, porque eu tava parecendo que eu tava assistindo quando eu usava internet via rádio aqui em casa, logo no começo da internet, que é tipo a imagem Uhum. 144p, né? Então, assim, a gente se submeteu a isso. A gente falou que já não tinha muita coisa pra esperar. E realmente a gente não esperou nada, não aconteceu nada, né? Foi um fracasso. Não, foi um fracasso absoluto. Simplesmente ninguém estava falando sobre. Assim, eu não. As pessoas que eu sigo, assim, né, nas redes, são muito ligadas a reality show, né, Rich? Eu e você. O povo assiste vários, assim. Sempre tem Isso. alguém assistindo um reality show. No começo tinha alguns guerreiros até, mas depois não tinha simplesmente ninguém. Não tinha nada. Eu só vi o vídeo da traição, sabe? E da campeã lá. Simplesmente inexistente. Só aparecia, a gente só falava assim, nossa, a Copa rolando e esse povo lá sem saber de nada, sem saber da existência. Sabe? Essas coisas assim, ou só pra dar uma zoada quando aparecia. Pra lembrar que tava um flop absoluto, né? Eu acho que eu nunca vi. Bom, já teve sim. Mas poucas vezes eu vi um reality que tenha dado tão errado, assim, pra população, assim, ninguém comentava, ninguém comentava. A gente Era um viu que deu negócio, errado assim, recentemente, que é o Estrela bizarro. da Casa, que também é do Boninho, né? É. Então, assim, Mas o Estrela da Casa ainda tem a Globo, né, que consegue, qualquer coisa tem uma audiência mínima. Então, mesmo que não tivesse repercussão, ainda tinha uma audiência maior do que tava, esse reality do Boninho tava batendo 2 pontos por episódio, sabe? porque, por exemplo, como você falou, nós temos uma timeline no Twitter né, no X principalmente, de pessoas que acompanham reality show, porque tem um podcast, a É. gente conheceu pessoas ao longo dos anos, assim, que aí tem o nosso Uhum. feed, o feed a gente tem muito evento que tá acontecendo, e reality show 24 horas por dia, durante É. 7 semanas, durante o ano, assim, né, assim, é direto reality show, É. por exemplo, era a Copa do Mundo e reality show, aí daqui a pouco tem algum evento e reality show, sempre tem reality, sendo que nessa a gente não via nada, até o MasterChef que dá um ponto, tu tá vendo na timeline acontecendo, né? É. Mas essa realmente nada viralizava. Só viralizava quando a gente zoava. Só viralizava zoação pro reality. Mesmo assim, não era nenhum vídeo nem nada, né? Era tipo, ai, ninguém tá assistindo, nem a família tá assistindo. Se o familiar votar, a pessoa ganha. Tanto que teve aquele negócio que o Boninho falou assim: temos o dobro de votos. E todo mundo ficou zoando assim, tipo, 2 votos agora. Tipo, gente, aqui se eu tivesse na casa do patrão, tivesse me submetido a isso, só o voto de Tony e Laura estaria saindo com R$ 1 milhão agora. Tá dividindo com eles o prêmio. Estaria aqui, Laura dando 3 votos, Tony dando 6 votos. Nossa, recorde de votação. Seria a maior Recorde de votação da votação. história da casa do patrão. Mas, falando nisso, final que ninguém viu, né? Vamos falar da audiência, porque segundo o site Notícias da TV, a final que consagrou Sheila, né, como campeã, marcou a média de 3,7 pontos, né, 3,7 pontos em São Paulo e 2,8 no PNT, que é o painel nacional de televisão. Laura, a gente acabou de falar que ninguém viu, praticamente ninguém quis nem ver a final. É curioso isso, a pessoa não se prestou, porque eventos que o povo tenta assistir é estreia e fim. Né, pra tentar ver como começou e tentar ver como terminou. O povo tava 100% nem aí. O pior é que não tinha nem Brasil na Copa pra dizer que tinha jogo do Brasil, nem nada, né? Mas tá aí, Laura, no Brasil todo dá 2,7 pra Record, que deve ter investido dinheiro, pra Disney, que deve ter dado uma coxinha em Guaracamp, mas não era de se esperar um pouquinho mais de audiência? Pelo menos assim, eu acho que até o Boninho, certeza, que no ego dele ele esperava uns 10 pontos durante a temporada inteira. Eu acho que com certeza as pessoas estavam esperando uma audiência melhor. Pelo Boninho, mas também eu acho que assim, porque as pessoas no Brasil gostam de reality show, né? E mesmo por pura curiosidade, assim, tipo assim, a gente assistiu e a gente falou que a gente tinha que comentar, porque é o primeiro reality do Boninho, fora da Globo, teve o The Voice, né? Mas o The Voice não conta porque o The Voice já existia antes. Mas era o primeiro reality do Boninho fora da Globo, né? Depois de anos. Então, assim, existia uma curiosidade natural de como seria isso. Todo mundo tinha essa curiosidade, né? E aí, então, além de, não só pelo hate do Boninho, assim, eu acho que não é tão assim, acho que muita gente não liga, mas só de saber, assim, sabe, como seria o reality show novo do Boninho, né? Curiosidade natural. Então, assim, é um negócio bizarro, tanto que ninguém ligou. Não, e é curioso porque, como você falou, é o reality show do Boninho fora da Globo, mas é o primeiro reality show dele com o formato do BBB,
por assim dizer, né? Que a gente sabe que tem Isso. semelhanças com o BBB, porque pra quem conhece o Boninho e vê o ego dele como não cabe no planeta Terra, né? Ele, certeza que ele tava com aquela expectativa de dizer, eu mostro que eu consigo fazer um reality tão bom quanto o Big Brother, É. mas uma coisa é você trabalhar com um reality que lucra bilhão de reais por ano e você tem Uhum. uma verba enorme. Outra é você fazer um reality que a Embalixe tá pagando, né? Assim, que você tem que botar algumas coisinhas com marca pequena e você não entrega nem qualidade de câmera, porque era muito engraçado você entrar no Disney Plus, que tentava enfiar isso na gente toda hora, de 7 câmeras exclusivas. Eu digo, gente, eu tô no Big Brother vendo com 10 vezes mais que isso, sabe? Então, assim, 7 câmeras exclusivas, o que é isso? Então, eu vejo o que com 7 câmeras? 7 câmeras são na cozinha do Big Brother, né? Então, assim, Isso. ele não ofereceu pra gente algo melhor que o BBB, ele não ofereceu pra gente nada igual que o BBB, que é um reality consagrado já, que até em suas temporadas ruins, dá audiência que considera boa, dá um engajamento que considera bom, e isso nem tinha, então acho que foi muito também desse ego do Boninho de achar que ele se leva muito a sério, né? Ele se dá muita importância. Ele não baixa um pouco a bolinha porque ele gosta de virar influência, de para as redes. Ele se deixou levar por 5, 6 bombinhas nas redes sociais dizendo que não ia assistir o BBB porque o BBB tava não sei o quê e para ir acompanhar a cara do patrão, mas não foi o que aconteceu. E eu pego esse gancho já para falar das bombinhas que muita gente tá dizendo que a vitória da Ana Paula era previsível. De certa forma, a gente sabia que ela ia vencer o Big Brother no momento que ela foi anunciada que ela voltaria. Até aí, ok. Mas é aquela coisa, o desenrolar da temporada pode ser diferente do Big Brother, mas o Big Brother todo tá assim, gente, ainda. Muitas edições estão sendo vencedores saindo na primeira semana. E é curioso que eles falavam tanto isso que a Sheila, que venceu, ganhou praticamente o programa também nos primeiros dias. Tudo que ela ditava acontecia, as eliminações aconteciam praticamente quase todas, né? Com um jeito que ela queria. Então foi uma que se faz, a que se paga. Não dá a intenção de que tanto o Boninho como até essa parcelinha do público queria mudar, revolução dos reality shows, parece que não conheciam os reality shows do Brasil, né? Parece que tava querendo fazer uma coisa nova, mas tão nova que não tava metendo num país que não existia. Eu acho que ele, assim, queria corrigir coisas que a maior parte do Brasil não se importa. Isso que eu acho que as pessoas têm que entender. As pessoas que falam assim, o vencedor óbvio. Sim, mas a maior parte do Brasil, tirando o povo que comentou na internet, não se importa tanto assim com isso, entendeu? Porque pra eles, reality show, esses BBBs da vida, tudo, é aquela coisa de, tá fazendo justiça, tudo. Então, se a pessoa tá. Aí todo mundo sabia que a Juliette ia ganhar desde o começo. Mas as pessoas não ligavam, elas queriam ver a Juliette, elas queriam que a Juliette vencesse, elas queriam jogar na cara, fazer essa justiça com a Juliette. Então, assim, eu não vou dizer que em todas as edições isso acontece, mas tem edição que é meio óbvio que as pessoas não se importam tanto assim. Tanto que a votação do Big Brother não é todo mundo que vota. Tem muita gente que assiste o Big Brother e nunca votou no Big Brother, sabe? Eu acho que isso, assim, isso é um indício que muita gente não se importa tanto com o resultado, mas como que chegou lá, se importa de ver a coisa, ver a coisa acontecer, né? Então, assim, eu acho que às vezes é umas coisas que eles querem corrigir, mas que não ninguém tava pedindo pra corrigir, entendeu? Sabe? É igual a questão do Boninho, que pra mim é uma das coisas mais idiotas, é que ele ficou falando aquele negócio de que não vai ter ADM, né? Lembra disso? Aham. Ai, que não vai ter ADM na medição. Aí esse povo tudo comemorou. E aí depois ele teve que voltar atrás e vai ter ADM. Por quê? Porque ele sabe, porque hoje em dia isso é essencial para o programa funcionar nas redes, que é uma parte importante do programa, né? Que é como o programa funciona nas redes. As pessoas gostam disso. Muita gente acompanha só realmente por cortes no nas redes sociais. E quem está alimentando isso são as pessoas que cuidam do programa para assim. Quando você coloca esse tipo de coisa, quando você fala, não vai ter ADM, não vai ter isso, você está simplesmente eliminando uma parcela que faz um engajamento gigante na internet, sabe? Será que você pode fazer isso? Será que isso é uma coisa que a maioria das pessoas se importa? Eu acho que não se importa. Eu acho que é uma coisa que as pessoas na internet se importam, mas a maioria das pessoas que assistem não se importam, entendeu? De ser ADM. Eles nem entendem que é um ADM, sabe? Pra eles é assim, tá nas redes sociais, eles não entendem, eles estão acompanhando as páginas de fofoca e não faz a relação na cabeça de que essa página de fofoca é alimentada por um ADM, entendeu? Pra eles é isso, é a página tá falando isso aqui, sabe? Eu acho que é uns problemas que não existiam para as pessoas.
Nossa, esse do ADM que você falou é uma das coisas que aconteceu, que ele anunciou essas mudanças, né, que ele faz no meio da temporada, Sim. mudou até roupa de participante, que ficava no trampo, resetou, deu um reset no jogo, de umas coisas assim com a questão de dinheiro, mas o ADM é muito louco, porque ele foi uma das principais pessoas que alimentou o fã de Big Brother Brasil a ser coisa engajado, né, porque hashtag de Big Brother, era coisa assim, então ele queria tirar isso tudo de uma vez só e botar a ADM tem que custar. Gente, nenhum programa, nenhuma, hoje, infelizmente, sobrevive sem um impulso das redes sociais, né? Que tem que É. engajar. Gente, o MasterChef é a prova disso. O MasterChef, gente, na audiência não é nada. Mas vai pro YouTube, vai para os posts no Instagram, vai pra coisa viral. Uhum. Eu tive tweet meu do MasterChef agora tendo mais engajamento que coisas que eu falei no Big Brother, por exemplo, porque o povo Olha do aí. MasterChef também é acostumado com isso, né? E Big Brother, olha a diferença. Mas é muito louco, porque é tirar a essência dos reality shows. Isso, quando você falou também dos votos, é curioso porque o Big Brother dá muita audiência, e eu vou comparar sempre, gente, porque a gente descobriu esse ano que 3 milhões era o número de CPFs que a gente via votando. A gente chegou um dado muito importante na gente, né? 3 milhões de É, pessoas únicas votaram. Então, assim, se o Big Brother, que estava na temporada de maior engajamento que foi esse ano, desde 2020 que não via tanto engajamento, são os dados da Globo, né? A audiência por ele não tá grande, mas o número de alcance estava enorme, tava dando 3 milhões de pessoas votando, o carro do patrão tinha o quê? 5. isso. Eu acho que falta da gente. Para mim, um dos maiores dados do Big Brother, assim, isso que sempre quis saber, é quantas pessoas efetivamente votam. Porque, por exemplo, eu descobri que tem muita gente que assiste Big Brother, adora Big Brother e nunca votou no Big Brother. Não é bizarro você pensar isso? E é expressivo porque, por exemplo, 3 milhões de pessoas votando num reality show, aí você fica, não é pouco, gente, mas 3 milhões votando uma vez. Mas a gente sabe que de 3 milhões, se Isso, é. 1,5 milhão começar a votar 10 mil vezes, 30 mil vezes, as votações ficam expressivas, que é o que acontece, né? Que tem um voto da torcida, Uhum. que também foi, algumas da torcida esse ano também foram numerosas. Gente, não vai dar 1 bilhão, 1,5 bilhão também, porque ela era pandemia, todo mundo em casa, blá, blá, blá das ideias, né? Então não tem pra onde correr mais, o povo tem mais coisa pra fazer. Mas é isso de mudar também formato, não dá pra mudar uma coisa aqui, mudar outra, porque é um reality novo. Você não pode dizer que o seu reality vai ter uma coisa e no meio da temporada você mudar as coisas, porque fica sem identidade, né? E você tem que fidelizar o público brasileiro. Tem que criar uma base de fãs para continuar lá, mas eu acho que a Casa do Patrão não tava conseguindo nisso, porque uma prova é o índice de engajamento, como a gente sempre fala. Estavam comentando, depois parou de comentar, e é isso, e as pessoas estavam um pouco se importando. Agora o que tá viralizando um pouco mais é as respostas da Sheila, que deu para o Link Podcast, que eles mereceram mesmo, ainda bem que ela falou, né? Porque viralizam por causa disso, mas fora isso, não teve ideia no formato nem no engajamento. Eu esqueci o nome dele aqui, o que falou horrores dela, aquele do podcast, Ai, não sei. que falou absurdos dela, criticando e criticando os fãs dela, falando que não tem medo. Aí eu falei assim, é a única coisa que eu vi. Depois saiu. Queria saber como ela se sente sabendo que ninguém assistiu. O povo fala que é bom você ganhar um reality show e continuar no anonimato, né? Mas isso é só pra quem Depende da ganha, pessoa. né? Só pra quem Tem ganha. gente que quer aparecer, que quer virar influencer, que quer porque quer ser famoso. Então, pra essa pessoa não vai ser bom. E você viu que viralizou um dos vídeos que estavam semi-viralizando, foi de 2 finalistas falando, ai, se a gente sair daqui, ó, encontrar 1 milhão de seguidores. Ô, minha filha, viralizou aquele da mulher com 4 mil, 14 mil, né, que foi uma das mais queridas. É, a Então, cara dela que ela fez foi muito engraçado. e sabe o que é uma tentativa de passar pano, que eu vi das pessoas falar assim, ai, gente, mas gente, não é isso que a gente pede, que as pessoas saiam sem ganhar seguidores. Sim, mas a gente pede isso de reality show bom, não de ruim. Não, Não mas tá gente que pedindo é isso, não coisa. quer dizer que a pessoa queira, né? Eu tô dizendo assim, por mim, gente, eu queria sair com. Eu sempre falo, eu só quero sair com um número suficiente pra fazer um dinheirinho sem precisar me vender pra bets, quando eu não venderia nem coisa do tipo, sabe? Nem pra rancho do mar, essas coisas. Mas eu queria só o básico pra sobreviver, já que se eu não tivesse ganho. Porque se eu ganhasse 1 milhão e ficasse anônimo, gente, eu ia amar. Amar É. ficar com o meu dinheiro e ninguém saber. Mas é o que eu tô Sabe? falando, tem gente que não quer ganhar 1 milhão, tem gente que quer ficar famoso. Aí é outras, tem que entender que existe também essa categoria de gente. Tanto que tem gente no Big Brother que entra pensando mais nos seguidores do que no dinheiro. A gente sabe disso. Foi uma coisa que a gente reclamou muito nos últimos anos, né? E já Inclusive. passou do tempo de querer ganhar fama por meio de reality show assim também, que nem todo reality show agora é sinônimo de sucesso. Se a gente quiser ficar famoso de verdade, é negar assento em avião, é falar que extraterrestre tá no seu terreno, sabe? Tem que procurar outros meios de ficar muito mais famoso, porque agora só ir pro reality show não é sinônimo de nada, não. Nem todo reality show É. vai ser o BBB 21 e o BBB 20, gente. Porque ali o BBB 21, até a Kerline fez 1 milhão, né? Então, assim, tem que saber pra onde e Casa do Patrão, reality show experimental, né? Não foi feito pro charts, foi feito para os fãs, mas não rendeu.
antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio com episódios semanais, seja com cobertura fixa de um reality show ou episódios especiais. Então aproveite para nos ouvir e nos seguir nas plataformas que tiver dando aí, né, maior streaming, principalmente se for Spotify, gente, dá 5 estrelas, não siga. Eu vi que teve uma chegada boa de ouvintes novos que teve, né, porque a gente falando de MasterChef acabou viralizando, ainda bem que não foi a gente falando nada demais, né, foi É participante mesmo verdade. aí, eu digo, ainda bem que a gente só quietinho no cantinho da gente, que nem é o GIF da Gretchen, atrás da cortina, só olhando, mas vão dar lá, porque toda quinta-feira tem episódio sobre o MasterChef Brasil, e a gente tá fofocando sobre o programa, e tem muitos participantes que viu lá. Dessa semana mesmo tem a Kellen, que é uma querida, uma das queridinhas aqui do podcast, seja por mim, por Laura, por Tom, por Isa, por Gabi, é sempre uma querida, Adoramos. né, ela tá lá. Então vão lá e ouvir. Vamos voltar a falar de Casa do Patrão, porque parece, Laura, segundo fontes, não é do desejo, gente, de voz já na nossa cabeça. Casa do Patrão vai ganhar uma segunda temporada, tenho quase certeza disso, porque a Disney Plus e a Record farão sim uma nova temporada em 2027 e que o reality teriam mudanças. Será que vinga se mudar o formato? O que teria que mudar para ele dar certo? A emissora, o diretor, o elenco, o quê? Eu acho que para começar, para mim a questão principal assim é que a gente falou isso no nosso primeiro episódio, né? Foi muito perto do final do BBB, as pessoas não estavam afim mais. Eu acho que esse período complicou bastante para eles. A gente falou isso. Existiu uma fadiga de reality show porque o BBB é muito longo. A gente inclusive reclama disso sempre, né, Rich? O BBB tá Aham. muito longo. Demais, E eu demais, acho que demais. e ano que vem vai ser longo de novo, que já saiu isso. Eu acho que assim, eu acho que tinha que ser outra época. Que época que vai ser, né? A Fazenda. Eu acho que não dá mais, entendeu? É cansativo, sabe, cansa muito. Começou tipo uma semana depois. Cansou, cara, ninguém tinha paciência. E eu acho assim, precisa ter um formato definido para as pessoas entenderem o que é o propósito do programa, entendeu? Pra mim não teve. A questão do patrão não vingou. Ninguém falava muito sobre isso, sobre a forma que ia funcionar essa dinâmica. Que seria o grande foco. Não foi o foco, entendeu? Não fazia tanta diferença, assim, não criou o que se queria criar. Eu acho que, por exemplo, a Fazenda cria muita confusão assim e tem trabalho, sabe? Eu acho que esse foi o problema. Não é um estilo, é muito parecido com os outros. Não tem uma coisa assim que diferencie do que a gente já vê. Então eu acho que isso complica bastante talvez o Boninho tivesse que focar num reality que tá dando bastante certo lá fora. Ele devia comprar pra fazer aqui no Brasil, que é o Love Island. Eu já falei, né? Que pode ser uma opção. Porque é um reality focado em namoro, que é uma coisa que tem muita gente no Brasil que gosta, né, Rich? E o nome E seria, a tradução seria totalmente Band Privé, né? Porque é Ilha do Amor. então, porque aí pelo menos tinha assim, uma dinâmica com foco diferente. Faz tempo que a gente não tem um programa assim amoroso, sabe? Porque eu acho que o problema da Casa do Patrão é que ela se assemelha muito aos outros realities que a gente já tem. Porque o fator trabalho já tá aí na Fazenda, o fator ter líder, ter a pessoa que comanda, já existe no BBB também, porque o líder se acha sempre, acha que é o dono da casa. Então eu acho que se perde, não tem assim um diferencial que vai fazer a pessoa querer assistir, ainda mais que o programa começa logo depois. Por isso a minha dica era, porque eu acho que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil há um tempo, que é um programa ali focado em relações amorosas, assim, na TV aberta. Porque a gente tem nos streamings e na TV a cabo, tem sempre na Multishow, no GNT e tal. E na Netflix tem sempre, tem o Casamento às Cegas, por exemplo. E por que então não focar, já que ele quer um reality de confinamento, um reality show amoroso de confinamento, né? Pra mim, pode ser um caminho, porque eu acho que não tem diferencial na casa do patrão, simplesmente não existe. E as pessoas não estão cansadas, assim. Se for fazer pra ser logo depois do bebê, tem que ser um formato que foca em outra coisa. Eu acho que não sei se o Boninho tem paciência pra um reality show de namoro, assim. Se der dinheiro, engajamento, ele tem paciência, né? Porque ele tem que se provar agora que tem que fazer um sucesso, né? E eu concordo, gente, é muita coisa, porque assim, nem todo mundo consegue acompanhar todos os reality shows do Brasil. Por exemplo, a gente tem esse podcast aqui que a gente cobre reality shows.
né? A gente comenta o BBB no primeiro trimestre, né? Depois a gente começa a falar de MasterChef. A gente tirou o MasterChef da cobertura de profissionais, culinária, tudo, porque a gente cansa de falar da mesma coisa. Então tem que ter isso para o brasileiro também, tem que ter variação e não é sinônimo de sucesso. Eu acho que tem que mudar o Uhum. formato, mas se mudar tanto o formato, vai ficar que formato que já é tão mudado, né? Assim, a apresentação tem que mudar, gente. Leandro Hassum não funcionou. Pelo amor de Deus, já vi gente ruim apresentando, mas ele se supera. Ele é sinônimo de gente ruim apresentando, de ruim não de ser humano ruim, mas de não tem time para apresentar, deve ter ser bom comediante, fica a critério de cada um, mas apresentador ele é oficialmente ruim, né? Não é bom. E tem que mudar assim, que primeiro o reality tem que começar a não se levar a sério. Já começaria, eu acho que daria bom, né? Se começa a não se levar tão a sério assim, porque ano que vem as pessoas iriam com isso. E já ouvi rumores de que ano que vem pode ter subcelebridade, sabe? Tem um tipo um camarote. Mas que camarote é esse que o povo vai querer se submeter, né? Pô, já é difícil achar camarote pro BBB. E menos camarote pra casa do patrão. E sobre isso, eu vi muita gente falando, tá vendo? Se a Disney quer ficar é porque fez sucesso. Quem escutou o primeiro episódio, a gente viu que eu li que tem uma lei de cota de tela nacional, que a Disney tem que Uhum. produzir, todo streaming tem que produzir alguma coisa nacional por obrigação, por lei, tem que ser uma determinada porcentagem. E a Disney viu que é barato investir na casa do patrão, né? Não precisa fazer muita coisa, só precisa deixar lá e fazer uns posts no Instagram. E é isso, não precisa gastar muito dinheiro. Assim como vai ter o The Voice Brasil também com a parceria com a Disney. E a Laura, quando citou isso de Love Island e tudo, tem um episódio muito bom da gente aqui, gente, porque esse podcast tem de tudo um pouco. No episódio 423, eu não sei se o Tonho tava, mas a Laura certeza que tava, a gente citou 11 reality shows que merecem versão brasileira. A gente citou o The Traitors, que pouco tempo depois foi confirmado uma versão brasileira, que tava aqui eu e Laura depois, a gente volta É nos episódios. verdade. Tem a gente montando um elenco maravilhoso do The Traitors, com as citações do Tonho que não tava na hora, mas também citou, tá muito bom o elenco da gente. É o É melhor elenco verdade. possível. Se qualquer pessoa que não entrar desse vai ser uma perda grande. 423, 11 realities que merecem versão brasileira. É muito bom, porque são realities que já passou do tempo e tá aqui no Brasil. Quem sabe a solução pro Boninho não seja criar algo novo e sim adaptar um que já exista, né? Tem muita coisa, gente. Tem tanto reality show no mundo que pode ser readaptado e possa dar certo, porque eu não sei qual era a Tem que meta da ver, Luigi, audiência e não se ele vingou. tem a verba para comprar os direitos. Sabe qual que a gente tem que ter? É Amazing Race, interior do Brasil. Bota o povo a viajar no interior do Brasil, estradas ruins, ainda fazer um comentário social. E já fizeram um Amazing Race, né, brasileiro. Já teve corrida milionária aqui no Brasil. Né? Ah, Mas eu então acho aí, que ó. poderia ter de novo, gente. O Brasil é tão grande, dá pra fazer um especial por cada região. Só Cada temporada uma interior região do Brasil, diferente. isso é É, engraçado. Eu tô apostando muito que tinha que ter um reality amoroso na TV aberta. Eu acho que o povo tem gente aí, muita gente querendo chipar a todo custo. Bota eles pra brigar, ué. E no fim, Laura, de tudo isso, qual sua nota você daria sua nota pra Casa do Patrão, depois de tudo? Olha, difícil, hein? Eu acho assim, eu admiro a ideia de querer fazer um reality novo, porque sempre assim, tem que tentar coisas novas. Também você tem que é preciso assumir riscos. Mas não deu certo e assim, eu acho que foi muito mal construído a ideia do reality. Então, eu diria que eu vou ter que dar um 3, sei lá, 3 pela ousadia só, porque eu acho que foi tudo muito mal elaborado do reality em si, sabe? Até a imagem, cara, até a imagem era ruim. Cara, como pode? Gente que faz reality há anos tem imagem tão ruim. E eu acho que assim, faltou é, pensar melhor o formato que daria certo, um formato que é existente, sabe? Eu acho que isso que matou o reality show. E já começou errado, porque o formato não dava certo. Você deu 3, eu vou dar 2, que é o parabéns pela coragem, porque noção não tem, Deu do 5 Boninho, né? lado. Deu 5, mas você deu 3 de 0 a 10, eu dou 2 de 0 a 100. Assim, meu ranking, sabe? Porque eu dava em menos. Porque, querendo ou não, gente, a gente criticou aqui, isso vai ser meia hora de crítica lá, mas assim, o formato, se bem feito, era interessante. Assim, tinha como sair uma coisa interessante dali. Porque por mais que pareça com a Fazenda e com o Big Brother, porque Fazenda o povo cria de bicho, e você criar de gente, dá no mesmo, bicho até mais bem educado, sabe? Então, assim, eu acho que tinha potencial, mas eu acho que se confiaram muito que vai ser sucesso, é o Boninho que tá fazendo, veio é da Não, eu não senti Record, onde pode dar você um tirou mínimo. isso. Depois de ter a Estrela da Casa do jeito que foi, depois que tem umas edições do Big Brother modorrentas, como é que acharam? Não, o problema do Boninho era a Globo. É Não, nem possível, era, né? sabe? É bom você ter um histórico com as costas quentes, né? Porque Estrela da Casa tá vindo aí pra terceira temporada, Laura. E a gente reclamando que Não, vai o avaliar de novo a BBB foi estreia da Estrela da sucesso. Casa.
por causa do. Não era sucesso por causa do Boninho hoje em dia, entendeu? Sabe? O BBB começou como uma coisa de sucesso, que era sucesso no mundo todo. E aí o programa foi se adaptando, foi se inovando. E eu elogio a parte do Boninho nisso, sabe? Foi responsável, sim. Mas não se pode viver o slow. Ele não cuidava do programa sozinho. Ele não era a única pessoa que estava tomando conta do programa, sabe? Então é um negócio que não dá pra você viver dessa forma. É só porque é o Boninho que o formato vai dar certo. Isso não existe. A gente pode dizer que o Boninho é uma das pessoas responsáveis pela ascensão do BBB, do Big Brother aqui no Brasil, Aham. e é a pessoa responsável pela quase queda do BBB, né? Ele tava assim, o Isso. Big Brother tava definhando, gente. O BBB ele tava dando sorte com o elenco, sabe? O BBB 24 que teve o Davi, que foi isso. Ele deu a maior sorte da galáxia com 2021. Porque não tem como fazer uma dobradinha daquela, gente, pelo amor de Deus. Olha o fenômeno que foi a Juliette aquela temporada, né? Todo mundo saiu dali com status de celebridades. O Gil, por exemplo, tivemos Uhum. coisas, mas isso é um milhão, porque até, como eu falo, 2021 foi um ano fora da curva, porque o BBB 21 foi incrível. A Fazenda foi a Fazenda da Jojo e do Biel. Questionáveis, mas foi uma Fazenda que movimentou muito. Até a gente comentou a Fazenda, não toda, mas tivemos episódios sobre a Fazenda. O MasterChef foi uma chefe que teve a Kelly, o Edu e a Isa na final, sabe? Os astros se alinharam em 2021 pra gente. Entregaram só reality show bom, né? Teve muita coisa boa vindo pra gente. Mas, assim, é a mesma coisa que vem muita coisa ruim, né, gente? Uma coisa boa vem 30 temporadas ruins, mas é o que tem. Então fica aí, Boninho, escuta esse podcast, faz uma autocrítica, né? Terapia em dia, diminui, baixa a bolinha e chama a gente pra fazer alguma coisa aí no. Quem tiver dinheiro, pagando bem, pagando bem, eu elogio o carro do patrão. Eu me submeto a isso. Mas. Antes de terminar, Laura, tira 5 minutinhos pro momento extra off. E a Argentina, hein, menina? A gente tinha pensado, a gente queria fazer muito um episódio de Copa, mas a gente não tava conseguindo fazer um estilo, né? Assim, o que fazer, assim, pra falar, porque pra criar um programa grande o suficiente, né, Rich? Então você falou assim, Aham. vamos enfiar os 5 minutos aqui agora. Então, né, gente, hoje foi a final, emocionou muito. Finalmente o jogador da Argentina expulso, porque tava merecendo a Copa inteira, mas assim, incrível como não jogaram, né? Gente, chutaram a gol tipo 3 vezes. Como pode? Na final. Eu vou fazer um comentário aqui agora que eu posso acabar mexendo com fandom, mas não deve estar tão existente hoje em dia. Tá existindo, mas não tá. Quando ele falou a ideia de comentar isso aqui, gente, eu digo, gente, a gente não perder, praticamente o Brasil vira hexa. Toda derrota, né? Assim, hoje foi o Brasil virou hexa, foi fogos, soltaram fogos aqui na rua, foi tudo. Mas eu fiz um comentário que eu até no WhatsApp, ainda agora que eu fui lá, o Antônio leram e a Laura concordou, mas, gente, a Argentina foi a Fifth Harmony do infantino Simon Cowell. Por quê? A gente sabe que tem talento ali, mas chegou na final porque a gente sabia que tava com uma pessoa grande por trás. Aqueles, assim, supostamente, né? Supostamente Ai, tinha não tô alguém. acreditando nesse comentário, Rich. E, e isso aqui é pra quem assistiu X Factor ia sei. E a Espanha é o Tate, que ganhou da Fifth Harmony da Carly. A Carly seria o quê? A França, mais ou menos, que tava ali, que morreu no meio do caminho, mas a Carly chegou na final. Mas a Espanha é tipo aquela pessoa que você sabe assim, tem potencial? Tem, mas ninguém tá dando a mínima porque tem gente melhor. Aí aparece gente que tem com um apoio muito, um fandom muito suportável quando quer, que é a Argentina. Aí tinha a Camila Cabello que tá se aposentando também. Aí pronto, juntou tudo isso, deu. Gente, mas eu escuto músicas da Fifth Harmony de vez em quando aparece na minha playlist. Mas eu acho que é muito isso. Foi isso a Copa. Foi bom ver a Argentina perder. Foi bom ver o Messi chorar. E fica aqui nossos Foi 2 minutos ótimo. de podcast sobre a Copa do Mundo. Laura acertou que a Argentina ia ser campeã na Copa passada e Não, foi. que Laura acertou que a foi. Espanha ia ser campeã É, também. Se ela falar com o Brasil é X em 2030, vem aí. eu vou me preparar pra 2030 pra falar quem vai ganhar, porque tô né? Nessa relação, tô acertando tudo. Mas eu quero deixar claro que é tudo muito trabalho, né, Rich? Todo ano eu analiso muito e chuto alguém. E eu acerto. É um inner Mas eu peak não da Laura, acreditei sempre, muito. sempre vai além. E lembrar que a melhor coisa da Copa foi Madonna com os Ronaldos, gente. Assim, ofuscou tudo, foi um tipo Maravilhoso. mimo. Foi muito engraçado. E eu achei maravilhoso que a Madonna deu o migué pra não se apresentar ao vivo. Eu achei muito engraçado. Foi isso aí, Madonna. Pra quê, né? Naquele estádio. Até porque, gente, a Copa do Mundo, que não foi tão boa, um estádio que não era bonito, Donald Trump no estádio, assim, gente, só derrotas. Eu digo, a cereja no topo do bolo de bosta seria a Argentina campeã, mas não foi. Então, Não assim, é?
Somos felizes no simples, sim, porque o ódio também une as pessoas. Todo brasileiro tá feliz. Esse povo tentou roubar tanto, mas tem limites. E aí descobrimos o limite. Que lindo. O limite é até a final, mas chega lá e não É, tem. Mas tá aí, né, gente, nossos dedinhos sobre Copa do Mundo, nosso momento camisa 24 da Copa do Mundo, né, daqui, da gente. Faltando o Tonho pra ser igualzinho, mesma energia, se tivesse o Tonho aqui. Seria não é? esteticamente e até uma mulher e dois homens falando. Mas é isso, muito obrigado a quem nos ouviu. Muito Deixa o obrigada, like aí no gente. episódio, comenta aí o que vocês acharam de Casa do Patrão. A gente te criticou, porque. Eu falo sempre assim, a gente te critica realities que a gente gosta. A gente criticou um reality que a gente não gosta. Mas tá tudo bem, porque se ano que vem ele for uma temporada boa e ele for dar um sucesso, a gente vai estar aqui com o episódio escrito O Sucesso da Casa do Patrão e dando o braço a torcer, porque não sei se vocês sabem, mas eu, Lauro e Tom, a gente não tem problema em assumir quando a gente chuta errado umas coisas, sabe? Que a gente acha. Ah, Esse não BBB tem nenhum mesmo. problema. Se vocês ouviram os episódios da gente do ano passado sobre o BBB 26 spoilers, eu e Lauro tava dizendo, o BBB não vai prestar, não vai dar certo. E tava a gente gravando episódios sobre o sucesso do Lembra BBB quando a 26, gente tudo. falou que ia torcer pra Carla Dias e Fiuk? Nossa, ia ser um casal, tudo, gente. A estética desse podcast não é acertar, é errar. É a emoção. É emoção. Esse podcast pode envelhecer que nem um vinho ou envelhecer que nem um leite no sol se a segunda temporada for boa. Mas não vai apagar que a primeira foi ruim. Né? Assim, vai continuar sendo um vinho. Exato. Não tão bom, mas vai continuar sendo um vinho. Gostei muito da forma que você falou isso. Não vai apagar que foi ruim, é verdade. É, que nem mais um crossover de reality, que nem o post do Dr. Ray, né? Nada vai apagar a nossa história. Nada vai apagar da história que Casa do Patrão foi um fiasco. Você tá piadista hoje, né, Rich? A gente ainda perdeu, Laura. Essa alegria que a gente tem que ter. Porque é 9 horas de um domingo. A gente tem que estar feliz no simples mesmo hoje. Mas tá aí, nossas redes sociais estão na descrição. Vão ouvir episódios sobre Masterchef, gente. Tem entrevista com participante, tem tour e semana que vem tá de volta para mais episódios. Até lá e tchau. Tchau.